Eles trazem um bom relatório da terra. Diz: nós podemos subir, nós podemos possuir a terra na nossa vida, em muitas circunstâncias, nós podemos trazer um bom relatório, nós podemos falar alguma coisa positiva, mas parece que de vez em quando há sempre um mas que aparece. Muitas vezes, quando nós estamos debaixo de pressão, quando nós ficamos assustados, dizemos a primeira coisa que nos vem à cabeça. Parece que era o que estava a acontecer com estes homens. Eles a dizerem que era uma terra que consumia os moradores. Se consumia moradores, jamais eles podiam ser tão fortes e tão poderosos como eles estavam a descrever que aqueles homens eram. Muitas vezes nós andamos na labuta do dia a dia e parece que de repente nós ouvimos bater à nossa porta, do lado de fora da porta está um gigante. Este gigante vem para nos assustar, este gigante vem para nos impedir de nós concretizarmos tudo aquilo que Deus deseja que nós concretizemos, que vem dizer que nós não poderemos apoderar-nos de tudo aquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas. Um gigante que nós podemos dar-lhe vários nomes, como o medo, do racismo, pode ser o gigante da doença, da intimidação, pode ser o gigante da pobreza, da escassez, pode ser o gigante chamado Covid, um gigante que está ali do lado de fora, tentando intimidar-nos, fazendo-nos crer que nós não somos capazes de conquistar o que quer que seja. E a sua intenção é levar-nos a recuar com medo, é mudar a nossa visão, tentar fazer com que nós baixemos os nossos braços. Essa é a sua missão. Ele fará todos os possíveis para nos convencer que nós não teremos tudo aquilo que Deus promete, segundo a sua palavra. E quando eles surgem na nossa vida, parece que a nossa fé é deitada abaixo. Josué e Caleb, eles viram gigantes, mas eles olharam para aqueles gigantes de uma forma totalmente diferente do que aquela que aqueles homens descreveram. Disseram alguma coisa diferente. Vamos já e possuamos a terra. Este é um tempo em que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo precisa erguer-se outra vez em nome de Jesus e fazer frente aos gigantes que vêm até à nossa vida. Muitas vezes nós procuramos acomodar a nossa forma de olhar para a palavra de Deus segundo os padrões do mundo, mas para nós o importante é olharmos para a sua palavra e crermos naquilo que está escrito. Nós somos os filhos, nós somos aqueles que podemos possuir a terra e podemos derrubar gigantes em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: como o homem pensa em seu coração, assim é. A maneira como nós nos vemos a nós mesmos é a maneira como nós seremos tratados. Estamos aqui para vencer, nós estamos aqui para desfrutar da vida de Deus. Cristo habita em nós, e se Ele habita em nós, a sua vida está em nós. Precisamos aprender a vencer os gigantes, aprender a vencer as dificuldades. Josué e Caleb viram os gigantes e, apesar de andarem 40 anos à volta no deserto, eles foram os únicos daquela geração de 12 homens que foram para espiar a terra, que entraram na terra prometida. Com a idade de 85 anos, diz que Caleb veio à presença de Josué. Ele disse: eu quero receber aquilo que Moisés prometeu que me haveria de dar, a montanha de Hebron. E era nessa montanha que habitavam os filhos de Anak, ou seja, os gigantes.
para além de eles serem grandes, eles viviam numa montanha. Segundo as estratégias militares, quem está na montanha ou quem está num lugar elevado é mais fácil derrotar aqueles que estão num lugar mais baixo. Depois de ele ter possuído com o exército a terra que o Senhor havia prometido, Caleb olhou para a montanha e ele foi capaz de dizer que ele era capaz de tomar a montanha. Vagueou no deserto, teve tempos difíceis. Durante 40 anos, Caleb foi capaz de manter bem vivo aquilo que tinha sido a promessa de Moisés. A montanha de Hebron ser-lhe-ia dada. E agora aqui estava ele a dizer, eu quero esta montanha. Nós somos de uma nova aliança com Cristo Jesus. Neste novo concerto que nós possuímos enquanto filhos de Deus, nós não temos de nos preocupar com isto. Josué e Caleb disseram, se o Senhor se agradar, eu e vocês não temos de nos preocupar se o Senhor se agrada ou não, porque Ele se agrada de nós. Ele colocou em nós um valor tal, por causa disso, Ele enviou Jesus Cristo para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Com Cristo nós podemos vencer. Que o Senhor tem grande prazer na nossa vida e Ele tem desejo em fazer-nos prosperar. Josué e Caleb, ao olharem para aqueles gigantes, em lugar de ficarem assustados, disseram, não há problema para nós, vocês são o nosso pão. E esta era uma mentalidade totalmente diferente, uma atitude diferente, e fez destes homens serem falados até aos dias de hoje. Diante dos gigantes da nossa vida, tu precisas entender que o nosso caminho ou atitude que nós devemos ter é que nós vamos ser capazes de conquistar estes gigantes que estão diante de nós. Nenhum de nós está isento de ter medo. O medo é uma das emoções presentes na vida de todas as pessoas, mas todos nós precisamos aprender é que nós temos de vencer o medo. Somos nós que dominamos o medo. Davi, ele teve de lutar contra o gigante Golias. Este gigante vinha para amedrontar e o pequeno Davi virou-se para ele e disse, Golias, lembra-te de uma coisa, hoje vou arrancar a tua cabeça dos teus ombros e vou dar-te por alimento às aves dos céus e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Golias começou a insultá-lo e a rir-se dele, tal e qual como os gigantes muitas vezes fazem à nossa vida. Eles amedrontaram Saul, mas Davi, aquele pequeno rapaz, ele foi capaz de enfrentá-lo, foi capaz de fazer a sua declaração. E diz que ele pega em 5 pedras do ribeiro, porque Golias tinha mais 4 irmãos. E com 5 pedras enfrentou aquele gigante. Aquele gigante não seria morto com armas naturais, seria morto com armas espirituais. Por isso Davi não tinha na sua mão uma espada, Davi não tinha um escudo, mas ele tinha na sua boca a palavra. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, incircunciso filisteu. Ele estava a lembrar a Golias que ele não fazia parte da aliança. Tu és grande, eu sou pequeno. Tu tens armas, as minhas armas são poderosas e com elas eu sou capaz de te derrotar.
Nós temos o escudo da fé, nós temos a espada do Espírito. E estas são armas espirituais poderosas em Cristo Jesus que nos podem fazer levar a olhar para os gigantes e a dizer, tal e qual como Caleb e Josué disseram, vocês são o nosso pão. Tu podes vencer este gigante que está a tentar aprisionar-te. Reveste-te da armadura de Deus e luta. Medita na palavra de Deus e enche-te com aquilo que te pode dar coragem. Vai fazer de ti uma pessoa que no tempo da adversidade vai ficar de pé. Na presença dos nossos inimigos, o que é que está sobre a nossa mesa? Um banquete, e o banquete é o gigante, porque os gigantes são o nosso pão. Podem vir tempos difíceis, mas o justo jamais mendigará o seu pão. Então vamos ser caçadores de gigantes. Submetei-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.